presidente, o nosso ilustre procurador-chefe em exercício, nós declaramos aberta a sessão de número 1578 e colocamos em votação a ata da sessão anterior, de número 1577. Aqueles que a aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora aos processos que foram pedido vista. Primeiro processo, de número 138.911, que tem como revisora a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, como relator o conselheiro Antônio Jorge Malino. Eu queria dar meu bom dia a todas e a todos, parabenizá-la pela condução da sessão, conselheira Dulce, e gostaria de cumprimentar nosso querido Serginho, nossos conselheiros, Malheiro, Cristóvão Polanco, nossa querida Jana, as pessoas que nos escutam, nos assistem. Eu queria retirar de pauta, e o outro também já vai também ser retirado, porque o conselheiro Ribamar não está, né? Isso mesmo. Presidente. Pois não, conselheira Nalu, retirados. Passamos, então, agora ao julgamento dos processos e, face à ausência justificada do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, retiro os processos de número 144, 145, 336, 144, 437 e 145, 620, todos de relatoria do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. E passo a palavra ao conselheiro Ronald Polanco, com o processo 132.273. Obrigado, conselheira Dulce, presidente Dulce, procurador Sérgio, conselheira Nalu, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, conselheiro Cristóvão, não tinha lhe cumprimentado, conselheiro. Parece que hoje a fumaça afetou aí, o senhor está... Lei, Cristóvão. Aqui trata-se de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018. A responsabilidade é do senhor Gedeon Souza Barros, em memória. Prefeito à época tem um relatório preliminar, um complementar, o conclusivo é as folhas 164 a 193, citação não ocorreu defesa, o responsável faleceu em 20 de 5 de 2021, pronunciamento ministerial, o último é as folhas 197 e 198. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Nossa palavra ao nosso ilustre procurador-chefe em exercício, doutor Sérgio. Obrigado, senhora presidente. Meu cordial bom dia a todos. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva de governo do prefeito de Plácio de Castro, exercício de 2018, senhor Gedeon Souza Barros, falecido em 20 de maio de 2021, envolvendo seus aspectos de governo. A primeira análise apurou que a receita do município alcançou 44.992.000 e, não havendo àquela altura a remessa dos dados da execução orçamentária e financeira da unidade, propôs a devolução do valor com os consectários de lei. Citado o responsável, não houve defesa. Após o encaminhamento das informações contábeis até novembro do exercício, indicou a instrução estar prejudicada a avaliação dos demonstrativos financeiros e dos limites constitucionais, e sugeriu simplesmente a reprovação da matéria, em parecer prévio, mediante nova citação do implicado, além de outras determinações. Não houve tempo para novo contraditório. Posteriormente, consta o envio de matéria por parte de seu sucessor, senhor Camilo da Silva, sendo que não houve perda das informações, seja por caso fortuito ou força maior. Com efeito, embora impossibilitada a ampla defesa do implicado, é possível fazer-se a classificação destas contas, que já se mostram irregulares em razão da intempestividade, e também por outros pontos desfavoráveis, a bem do interesse da coletividade. Em seguida à manifestação desse parquê, foi determinada a complementação da análise. Isto posto, e não sendo mais sancionados os prefeitos em matéria de contas anuais, diretamente por esta Corte, sugerimos a emissão de parecer prévio, considerando irregular a matéria, a teor, por analogia do disposto nas letras A, B e C do inciso 3
do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, sem imputação ao responsável de ressarcimento à origem por comprometimento do devido processo legal. É o pronunciamento. Obrigada, doutor Sérgio. Com a palavra, o conselheiro relator. Senhora presidente, o meu voto não teve o devido processo legal em função do falecimento do ex-prefeito, e como já teve também o julgamento da tomada de contas, ou da conta de 2020, o parecer prévio ao 776/2022, processo 140/640, o nosso voto é pela emissão de parecer prévio sugerindo o arquivamento do presente processo, sem apreciação do mérito, com fundamento aqui no inciso 4, artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado aqui com o artigo 172 no nosso regimento interno, em razão da impossibilidade do seu desenvolvimento válido e regular, por comprometimento do devido processo legal, defesa e contraditório, tendo em vista o falecimento do senhor Gedeon Souza de Barros, ocorrido durante a instrução deste processo, pela notificação do atual gestor do resultado deste julgamento e, em seguida, arquivamento do processo. Eu voto, senhor. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, no processo me pareceu que eu entendi, agora aqui até pergunto para o novo relator e para o doutor Mário Sérgio Cunha, me pareceu que houve citação válida e regular, só não houve resposta, não é isso? Então, a partir de uma citação válida, já não podemos mais usar a quebra do processo, né? Então, nesse sentido, eu acompanho o entendimento do doutor Parquet de emitir o parecer prévio pela irregularidade sem demais condenações. É como voto, excelência. Obrigada. Conselheiro Antônio Cristóvão. Presidente, eu também no mesmo sentido do conselheiro Malheiro, porque já tinha sido analisado e citado. Obrigada, conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheira Ana Lu. Eu vou pedir vista desse processo, senhora presidente. Pois não, com o pedido de vista da conselheira Ana Lu, continua com a palavra o conselheiro Ronald Polanco, agora com o processo 146.808. Presidente, os dois próximos processos da ordem da pauta 8 e 9, eu vou retirar de pauta. Em processo eleitoral, não vou deixar passar a eleição. Pois não, excelência. Então, agora o processo número 144.233 continua, Vossa Excelência. Pois é, eu tiro também o de Feijó. Retira também? Tá pronto. Então, retirados os seus processos de pauta, solicito ao conselheiro Antônio Malheiro presida a sessão enquanto eu faço o relato dos meus processos. Pois não, conselheira. Então, dando prosseguimento à pauta de julgamento, temos agora o processo número 10 da pauta, 141.829, de relatoria de Vossa Excelência. Quem eu passo a palavra? Obrigada, senhor presidente. Um bom dia ao nosso querido doutor Sérgio Cunha, nosso procurador-chefe do ofício, conselheira Ana Lu, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Polanco, doutora Janaína, Alcinete e todos os que nos acompanham pela Rádio Web. Fatos autos da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Acrelândia, exercício de 2021, de responsabilidade dos senhores Olavo Francelino de Rezende e Vitor Lima Martinelli, prefeito e secretário municipal de saúde, respectivamente. Em 31 de março de 2022, as contas foram enviadas eletronicamente ao tribunal, dentro do prazo, nos termos da legislação de regência, com autuação, registro e distribuição pela Secretaria das Instituições e seu envio à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária e pela segunda Inspetoria se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Acrelândia, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. Houve a citação dos gestores aqui já referidos
e foi apresentada a defesa pelo senhor Vitor Lima Martinelli, as folhas 593 e 662. Segundo a inspetoria, apresentou relatório conclusivo, informando que, apesar do equívoco no envio das documentações da prestação de contas anual, após a defesa do responsável, foram sanadas as irregularidades verificadas inicialmente, passando a considerar como regulares as contas aqui apreciadas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, nele se manifestou o nosso vice-procurador-chefe, doutor Mário Nery de Oliveira, é o relator. Obrigado, Excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Acrelândia, exercício de 2021, sob a responsabilidade do senhor Vitor Lima Martinelli, secretário de Saúde à época, cuja instrução apurou algumas incorreções. Citado o responsável, a defesa apresentada removeu todas as pendências. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e com repercussão da matéria na avaliação das contas do prefeito da unidade referente a 2021. É o pronunciamento. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua Excelência, conselheira relatora, com a conclusão e voto. Obrigada, presidente. Conselheiro Polanco, seu áudio está aberto. Conselheiro Polanco, seu áudio está aberto. Bom, desligado. Posto isso, e nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 38/93, com o mesmo entendimento da área técnica e do Ministério Público, voto pela aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Acrelândia, exercício 2021, de responsabilidade dos senhores Olavo Celino de Rezende e Vitor Lima Martinelli, considerando a regular, e pela remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. Aqui no voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, com a relatora. Conselheira Ana Lu Maria. Alguma ausência temporária. Conselheira Ana Lu. Já ela volta. Voltou. Desculpa, senhor presidente. Voto com a relatora. Obrigado, nobre conselheira. Assim decidiu-se a unanimidade dos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 146.846. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela pessoa jurídica Marca Comércio Limitada para reformar o acórdão 14392, de 7 de dezembro de 2023, prolatado nos autos 13869, que se referiu à inspeção para apurar possíveis irregularidades na adesão à ata de registro de preços, oriunda do pregão presencial 001-2017, feita pela Prefeitura de Tarauacá. Os termos do julgado recorrido, de relatoria do Luiz Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, no qual o plenário decidiu por unanimidade. Inspeção em contrato, adesão à ata de registro de preço, sobre preço em compra de medicamento, devolução do valor apurado como excessivo através de acordo extrajudicial entre Prefeitura e fornecedor, datas da devolução pré-estabelecidas em acordo, validade atesta em notas fiscais das mercadorias recebidas, documento hábil e válido precedentes deste tribunal. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo a ser identificado, acordo os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, pela condenação da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, época, e Marca Comércio Limitada, a pena de devolução no valor de R$ 117.456,05, em razão de pagamentos superfaturados derivados da aquisição de remédios constantes na ata de registro de preços de feijão número 01/2017, aderida pela Prefeitura de Tarauacá e que originou o contrato da Prefeitura do referido município, contrato número 006/2017, com fundamento no artigo 54 da Lei Complementar 38/93, pela aplicação de multa no valor de 10% do valor a ser devolvido, com fundamento na legislação de regência. E resignada com a decisão, a Marca Comércio Limitada manejou dentro do prazo o presente recurso de reconsideração, conforme faz prova a certidão de 2017,
e afirmou que fora vencedora em certame lançado pela Prefeitura de Feijó para fornecimento de medicamentos, tendo aceitado a adesão à ata de registro de preço solicitada pela Prefeitura de Tarauacá. Rememorou que esse tribunal prolatar a decisão cautelar, na qual foi determinado que a então gestora sustasse os efeitos da mencionada adesão, considerando as inconsistências verificadas, esclareceu que foi firmado o acordo extrajudicial para a recomposição horária no valor de R$ 276.524,62, havendo sido considerada regular pela área técnica destes tribunais de contas, asseverou que, a respeito da noticiada irregularidade, por aprovado acordo no qual houve a condenação ao ressarcimento no montante aqui já descrito, em claro desrespeito aos princípios da segurança jurídica e não surpresa. Sustentou ainda que a devolução do mencionado valor, se mantida, configurará enriquecimento ilícito do município de Tarauacá, uma vez que cumpriu fielmente o acordo firmado e procedeu à devolução em medicamentos do montante apontado como indevido por esse tribunal. Requeriu, por fim, a reforma do acordo recorrido para afastar a condenação imposta. O processo distribuído em 8 de maio de 2024 e encaminhado à DAF, que se manifestou pela quinta, pelo desprovimento do recurso apresentado. O Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 41 e 44, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, relatório, excelência. A palavra ao procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela empresa Marca Comércio Limitada contra a decisão que lhe condenou solidariamente com a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, ex-prefeita do município de Tarauacá, a devolver R$ 117.456,05 em razão de pagamentos superfaturados derivados da aquisição de remédios constantes na ata de registro de preços de Feijó, número 01/2017, aderida pela Prefeitura de Tarauacá, e que originou o contrato número 006/2017 e ainda acrescido da multa acessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93. A recorrente alega descumprimento aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, eis que a equipe técnica deste Tribunal de Contas analisou o acordo judicial firmado entre a empresa e a Prefeitura de Tarauacá, afirmando que os termos eram regulares. Aduz ainda a proibição do bis in idem, ou enriquecimento sem causa, considerando que esta Corte de Contas autorizou e homologou o acordo, este foi devidamente cumprido, não podendo agora rever um ato em que houve autorização para fins de compensação amigável. A DAF se pronunciou, as folhas 29 e 35, afastando as alegações recursais e pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso. O presente processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 11 de julho de 2024. Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo e foi apresentado por parte interessada, portanto, deve ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que houve superfaturamento na aquisição de medicamentos pelo município de Tarauacá em preço superior ao praticado e registrado em outras atas vigentes à época. A empresa e a prefeitura realizaram acordo extrajudicial para a entrega de mais medicamentos no valor calculado como superfaturado, de modo a recompor o erário. Contudo, foi verificado que os valores unitários destes medicamentos eram o mesmo considerado acima do preço de mercado, de modo que a devolução feita estava com sobrepreço, o superfaturamento, e a diferença foi considerada como passível de devolução, o que acarretou a condenação ora guerreada. Quanto às alegações da recorrente, é possível verificar no processo originário que, de fato, o relatório de folhas 458 a 464 entendeu estar correto o acordo extrajudicial. Porém, já no relatório técnico de folhas 497 a 532, foi identificado que os valores praticados no acordo extrajudicial eram aqueles considerados como superfaturados, o que acaba por não recompor plenamente o erário. A recorrente foi citada para se manifestar sobre tal achado, não podendo alegar surpresa ou falta de segurança jurídica. Eis que o entendimento da Corte somente se consolida com o julgamento em plenário. De toda forma, é inconcebível que as partes firmem acordo para devolução de valores superfaturados, praticando na avença justamente esses mesmos preços unitários, não havendo motivos para a reforma do julgado. Ante o exposto, este MP de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo,
e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se a condenação imposta. É o pronunciamento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira relatora. Tá bom? Obrigada. Obrigada, presidente. O mesmo entendimento, tanto da área técnica quanto do Ministério Público, conheço do recurso de reconsideração apresentado pela pessoa jurídica Marca Comércio Limitada e, no mérito, voto pelo desprovimento, mantendo o acórdão número 14.392/2023 pelos seus próprios fundamentos e, após as formalidades de estilo, pelo envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, esse processo foi de relatoria de Vossa Excelência e foi unânime a decisão do tribunal, com o mesmo entendimento da área técnica e do Ministério Público. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Ana Lu. Com a relatora, senhor presidente. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Agradecendo a honra de ter conduzido os trabalhos deste plenário, repassamos a palavra e a condução do serviço, dos trabalhos, à nobre conselheira Dulce, para presidir a nossa sessão. E eu solicito a Vossa Excelência que continue, porque só faltou um processo, o senhor nos dê a honra de conduzir até o final. Muito obrigado. Então, esse processo é da conselheira Ana Lu. Conselheira Ana Lu, processo 139.918, que tem Vossa Excelência como relatora. Obrigada, senhor presidente. Feliz de vê-lo com saúde, melhorando cada vez mais. Parabenizar também pela condução dos trabalhos e também conselheira Dulce. Trata-se de processo de... é um processo, depois a gente vai ver o voto, mas é importante que a gente coloque para... É um processo antigo. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade autuada a partir da comunicação interna número 267, 18 de abril de 2018. Ela é emitida pela Diretoria de Auditoria Financeira com a finalidade de apurar a responsabilidade dos gestores, chefes do Poder Executivo do município de Plata de Castro, pelas contratações irregulares e atrasos nos depósitos do FGTS à época, o que gerou uma dívida decorrente da condenação do município de 178 ações judiciais na Justiça do trabalho de Plata de Castro. Foi feito o registro e a autuação, e aí foram vários gestores citados, os períodos aqui colocados também. Após o devido encaminhamento, a conselheira substituta Maria de Jesus de Carvalho de Souza, os autos foram devolvidos à DAF para reanálise dos valores não recolhidos, uma vez constatado o falecimento do ex-gestor Luiz Pereira Lima, em 10 de março de 2020. A inspetoria emite novo relator e os autos foram encaminhados à Secretaria das Seções, porque também, no decorrer, foram incluídos outros prefeitos, como o senhor Gedeon Souza Barros. Todos foram devidamente citados, e aí depois houve o falecimento do seu Gedeon, e de acordo com a certidão, a folha 204 dos autos, o processo foi redistribuído a mim, sendo posteriormente encaminhado à DAF para emissão do relatório conclusivo. E o Ministério Público de Contas, por meio do senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 221 a 224, opinando pela condenação dos responsáveis identificados nos itens 1 e 3 do parecer ministerial com devolução aos cofres públicos e aplicação de multa. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, Sua Excelência o Procurador Sérgio Cunha, para sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo autuado em 2 de maio de 2018, a partir da comunicação interna da DAFO, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos gestores, assim como identificar o montante da dívida de FGTS, à época,
e a existência de medidas de regularização da situação. O feito foi objeto de análise técnica nas datas de 5 de fevereiro de 2020 e 10 de março daquele mesmo ano, demandando a citação dos responsáveis arrolados, trâmite processual só realizado depois de cessados os prazos de suspensão decorrentes da pandemia de Covid-19, em razão da conversão dos processos físicos em eletrônicos no âmbito desta Corte de Contas. Foram citados os senhores Rony de Oliveira Firmino, Paulo César da Silva, Francisco Tavares de Souza e Raimundo Nascimento Aragão. Porém, apenas os dois últimos apresentaram defesa. Restou atestado nos autos a impossibilidade de citação dos senhores José Siqueira da Silva e Gedeon Souza Barros, quanto já falecidos. Na análise técnica conclusiva, finalizada em 24 de abril de 2024, a segunda inspetoria procedeu inicialmente à verificação do Instituto da Prescrição sob a ótica do que dispõe a resolução TCE número 126/2023, em seu inciso 4, do artigo 2º. Dessa foram, tratando-se o presente feito de processo de fiscalização deste tribunal e considerando a data de 5 de fevereiro de 2020, quando finalizado o primeiro relatório de análise técnica, constatou a presença de marcos interruptivos do transcurso do prazo prescricional, em consonância à previsão contida no artigo 4º da supracitada resolução, detalhando-os na tabela 1, a folha 210, concluindo que a pretensão de ressarcimento e a pretensão punitiva não foram atingidas pela prescrição quinquenal, tampouco pelo Instituto da Prescrição Intercorrente. Superada a questão dos prazos prescricionais, a instrução passou à análise de mérito a partir da documentação acostada no contraditório, ratificando as responsabilidades anteriormente apontadas em razão da violação do comando legal contido no artigo 15 da Lei nº 8.036/90, bem como os valores impugnados preliminarmente, ante a falta de documentação probatória para desconstituir o dano ao erário ocasionado pelo pagamento dos encargos gerados sob as responsabilidades individuais dos gestores, conforme abaixo. Raimundo Nascimento de Aragão, pelos valores devidos decorrentes do não recolhimento do FGTS no período de março de 85 a dezembro de 95, acarretando encargos no montante de R$ 143,93. Francisco Tavares de Souza, pelos valores devidos decorrentes do não recolhimento do FGTS no período de 2001 a 2004, a título de FGTS, acarretando encargos no montante de R$ 188.284,74. Paulo César da Silva, prefeito de Plácido de Castro, nos períodos de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, pelo recolhimento extemporâneo dos depósitos de FGTS, acarretando encargos no montante de R$ 224.431,57. Rony de Oliveira Firmino, prefeito de Plácido de Castro, no período de 2013 a 2016, pelos valores devidos decorrentes do não recolhimento do FGTS, acarretando encargos no montante de R$ 4.862,42. Dessa forma, apontando a revelia dos senhores Paulo César da Silva e Rony de Oliveira Firmino e o posicionamento desta Corte de Contas no que diz respeito aos danos ao erário de baixa materialidade ou de pequena monta, propôs a condenação à devolução somente dos valores sob as responsabilidades dos senhores Francisco Tavares de Souza e Paulo César da Silva e a aplicação de multa-sanção aos envolvidos, à exceção do senhor Raimundo Nascimento de Aragão. O processo foi distribuído no dia 4 de junho de 2024. Observa-se que o feito foi autuado para fins de apuração do dano ao erário decorrente da ausência e ou intempestividade de recolhimentos dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de centenas de servidores do município de Plácido de Castro. O contexto foi exposto a partir de notícia da Vara do Trabalho daquele município, quando declarou a nulidade de vários contratos de trabalho que, por sua vez, ensejaram do pagamento de saldos de salário e FGTS aos reclamantes. Das peças constantes do feito, é possível vislumbrar que a apuração procedida pela área técnica foi realizada com base nos cálculos de liquidação e valores homologados pela Vara do Trabalho, no âmbito das respectivas sentenças, redundando na quantificação dos valores acima, relacionados a cada período de gestão. Ante o exposto,
considerando a constatação de que não houve a ocorrência dos institutos da prescrição quinquenal ou intercorrente e sob a ótica do princípio da bagatela ou insignificância no que concerne ao dano sob a responsabilidade do senhor Raimundo do Nascimento Aragão, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela condenação do senhor Francisco Tavares de Souza, prefeito do município de Plácido de Castro, período 2001 a 2004, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a quantia de R$ 188.284,74, correspondente aos encargos incidentes pelo atraso no recolhimento do FGTS no período, acrescido de multa acessória, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. 2. Pela condenação do senhor Paulo César da Silva, prefeito do município de Plácido de Castro, no período 2005 a 2008 e 2009 a 2012, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a quantia de R$ 224.431,57, correspondente aos encargos incidentes pelo atraso no recolhimento do FGTS no período, acrescido de multa acessória, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. 3. Pela condenação do senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito de Plácido de Castro, no período de 2013 a 2016, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a quantia de R$ 4.862,42, correspondente aos valores devidos decorrentes do não recolhimento do FGTS no período, acrescido de multa acessória, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. 4. Pela aplicação de multa-sanção, dosada a critério do plenário, aos gestores nominados nos itens 1 a 3 acima, em razão da grave infringência à norma legal verificada nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. E 5. Pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entender adotar. É o pronunciamento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Trata os autos de apuração de responsabilidade do gestor, bem como da identificação do montante da dívida de FGTS no município de Plácido de Castro e da verificação de medidas para a regularização da situação. Artigo 37, 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. Preliminarmente, cabe esclarecer que, após a instrução processual, a área técnica apurou e o Ministério Público de Contas, junto ao tribunal, ratificou que os autos não foram atingidos pela prescrição quinquenal, nem pela prescrição intercorrente, conforme dispõe a Resolução TCE 126 de 2023, uma vez que foram constatadas a presença de marcos interruptivos que suspenderam o curso do prazo prescricional. Quanto à análise do mérito, a apuração foi instaurada para investigar o dano ao erário decorrente da falta de reconhecimento aos depósitos FGTS de centenas de servidores do município de Plácido de Castro. A análise abrangeu 6 prefeitos com a quantificação dos valores decorrentes de cargos incidentes pelo atraso do recolhimento, apurados a partir dos cálculos e valores atribuídos pela Vara do Trabalho. No transcurso da apuração, constatou-se que 2 prefeitos, senhores Gedeon Souza Barros e José Siqueira Silva, não foram citados devido ao falecimento de ambos. Quanto aos gestores responsáveis, senhor Raimundo do Nascimento Aragão, no período de 85 a 12 de 1985, e o senhor Rony de Oliveira Firmino, 2013 a 2016, a área técnica apurou os valores de R$ 143,93 e R$ 4.862,42, respectivamente. Contudo, manifestou-se pela aplicação do princípio da bagatela, conforme precedente dessa Corte, considerando os valores apurados de pequena monta,
citando os acordos 11.646 de 2019 e 12.470 de 2021. Neste contexto, acompanho integralmente a proposta da área técnica. Quanto ao apurado na gestão do ex-prefeito Francisco Tavares de Souza, 2001 a 2004, constatou-se que não houve recolhimento dos valores devido a título de FGTS. Esse fato resultou na cobrança de juros e correção monetária no montante de R$ 188.284,74. Ao examinar os autos, verifica-se que 17 anos após o término do mandato, em 24 de maio de 2021, o ex-gestor foi citado por essa egrégia corte para apresentar a defesa à folha 147, a qual foi entregue nas folhas 158 e 174. Em sua defesa, alegou ter enfrentado diversos problemas ao assumir a Prefeitura de Plácido de Castro, incluindo várias dívidas, entre elas o FGTS. Ademais, informou que, diante da crise financeira enfrentada pelo município na época, fez o possível para cumprir com suas obrigações, incluindo o recolhimento do FGTS, assumindo todas as dívidas anteriores referente a parcelamento junto à Caixa Econômica. E informou ter quitado esses compromissos até o final do mandato. O ex-prefeito justificou a ausência de documentos comprobatórios de todos os pagamentos devido ao longo do tempo decorrido, o que dificultou a localização desses registros. No entanto, anexou aos autos, páginas 160, 174, um documento emitido pela gerência da Caixa Econômica, datado de 2 de setembro de 2003, que informa o saldo devedor e a relação de pagamentos realizados, os quais correspondem a parcelamentos de débitos anteriores e a valores recolhidos durante o mandato. Dessa forma, o ex-prefeito Paulo César da Silva, gestões 2005, 2008 e 2009 e 2012, foi citado por meio do nosso DEC, número 1583, de 25 de 5 de 2021, referente ao apurado de 224.431,57. No entanto, permaneceu inerte, não apresentando defesa, conforme certidão à folha 197. A área técnica informou que a defesa apresentada pelo ex-prefeito Francisco Tavares de Souza não foi suficiente para sanar as inconsistências identificadas e, devido à não apresentação de defesa do ex-prefeito Paulo César da Silva, sugeriu a condenação de ambos com a devolução dos valores e aplicação de multa. Contudo, observo que a análise desse processo foi realizada exclusivamente com base nos cálculos do Sistema Oficial do Tribunal Regional do Trabalho, que apurou os valores provenientes da condenação pelo não recolhimento do FGTS, incluindo juros e correção monetária. A partir desse levantamento, a área técnica quantificou o dano ao erário para o período correspondente ao mandato de cada prefeito. Após análise, constato a inviabilidade de verificar, com base na instrução dos autos, se houve a regularização dos valores apurados entre o município e a Caixa Econômica até a presente data, nem identificar com clareza qual gestor foi o responsável pelo não pagamento desses débitos perante a União, uma vez que consta nos autos comprovante de pagamentos realizados durante a gestão de 2001 a 2004, referente a dívidas quitadas por meio de parcelamento com essa instituição financeira. Como é sabido,
O decurso do tempo pode prejudicar a eficácia da apuração que visa responsabilizar agentes públicos, seja pela dificuldade de obtenção de prova, seja pela superação dos fatos que originaram essa apuração, o que compromete a segurança jurídica. No presente caso, a análise de possíveis irregularidades após um lapso temporal tão longo, com mais de uma década, resulta em um enfraquecimento do interesse público, tendo em vista que a eventual responsabilização dos gestores não produzia efeito concreto, dado o longo afastamento deles e de suas funções. Assim, considerando a dificuldade em garantir a efetividade de qualquer medida a ser adotada nos presentes autos, e levando em conta decisões pretéritas desse tribunal, que em casos semelhantes não aplicaram devolução de valores ou multa aos gestores, dou aqui os acordos 12.622/2021, 12.837 de 2021, 12.437 de 2021, propõe o seguinte voto: extinguir o processo com resolução de mérito por ausência de efetividade, considerando o longo tempo decorrido desde o término das gestões dos mandatários com fundamento no artigo 487(1) do Código do Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Tem gestão aqui de 85, é bem difícil. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Pronto, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos então a palavra para o encerramento à nossa presidente da sessão, conselheira Dulce, agradecendo a honra de ter conduzido os trabalhos até aqui. Muito obrigada, conselheiro Antônio Malheiro, muito obrigada pela sua excelente condução. Então, agora, não havendo mais processos a serem julgados, consulto a doutora Janaína se há algum documento para leitura. Não, não há, conselheira. Não há, né? Então, Não. passamos agora a palavra ao nosso procurador-chefe em exercício, doutor Sérgio Cunha Mendonça. Está sem áudio. Está sem áudio, doutor Sérgio. Obrigado, desculpe. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar todos os presentes, aqueles também que nos acompanham pela rádio web e pelos outros canais. Agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, na pessoa da secretária das sessões, doutora Janaína, e nada mais a comunicar. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, um bom resto aí de semana, né? E saúde aí para nosso conselheiro Malheiro. Melhoras aí para todos. Verdade. Obrigado, doutor Sérgio. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Queria agradecer as palavras dos meus pares, do nobre procurador, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Obrigada, conselheiro Malheiro. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, presidente, agradecer àqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo pelos nossos canais. Dar um bom dia a todos. Obrigada, conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, senhora presidente Dulce, parabenizar também aqui o nosso procurador Mário Sérgio, eu até me esqueci no dia, mas dar os parabéns e muita felicidade e força, muita força para ele nesse período em que ele tem que estar junto com a sua esposa e toda a família para toda a sustentação. Também quero fazer um convite na próxima terça-feira,
nós demos continuidade com o trabalho lá da Bacia do São Francisco. Na terça-feira, a ministra Marina Silva e a equipe do governo, da Assembleia Legislativa, Ministério Público, às 11h30, nós vamos assinar os termos de cooperação e planos de trabalho operacionais da limpeza do São Francisco, recursos estaduais, né, do Estado. A limpeza será realizada pela própria Secretaria de Habitação, interna ao governo mesmo, mas fizemos o trabalho juntos, por solicitação do próprio Executivo mesmo. Pessoas ajudando assim de forma voluntária inicialmente, né, como o ex-secretário Gilberto Siqueira, Sérgio Nakamura, daqui do gabinete o Irailton, da Assembleia o Orlando Sabino, do governo o Leonardo Neder, e toda a equipe da Secretaria de Urbanismo. O secretário Egleuso tem sido o grande incentivador. Nós já começamos a ter noção quem é que está fazendo esse tipo de trabalho em bacias internas, tipo a cidade de Macapá. Já tem um estudo completo sobre isso. Nós agora que estamos aprofundando sobre esta bacia que corta Rio Branco e abarca praticamente 2/3 de todo o sistema de drenagem da cidade de Rio Branco. Então, é uma importante bacia para ser cuidada. E tem poucas informações sobre ela em função limitada, só tem uma estação meteorológica que cuida da coisa, só tinha uma régua para medir que cuida da questão climática, né? A estação precisa pelo menos 3, mais 2, né? A conselheira Dulce, nós temos conversado com o procurador federal, né? O juiz federal Jair Facundes, né, Dulce? É o Jair Facundes. E ele tem se disposto, talvez possa fazer o financiamento dessas 2 estações. Tem só por esforço individual, praticamente, do pesquisador Alexandre Ritz, as medições, mas eu estou sabendo agora que a Secretaria de Meio Ambiente, Dulce, já instalou também, está instalou acho que 2, mas vai instalar mais 2 espaços para medição da água, réguas, né? E, enfim, o trabalho nesse sentido da limpeza, o contrato com a universidade para fazer a parte mais estruturante, né, da engenharia mais pesada, a parte socioeconômica e a parte da sociobiodiversidade do parque. A parte florestal, estamos com uma equipe com apoio da Prefeitura de Rio Branco, a nossa equipe local do Serviço Florestal Brasileiro. Esse aí vai se pautar pelo programa do BNDES, eu não estou lembrado como é que é. O Fundo Amazônia. Já tivemos com o presidente que é o senador Alan Rick, que comanda a bancada federal, para ver que retomaram as emendas federais ou as emendas de bancada. Então, é possível, talvez, dali tenha algum recurso maior, de maior envergadura, porque ali são obras estruturantes muito grandes, né? E precisa, talvez, volumes de recursos. Em Macapá, por exemplo, só os recursos para estudo foram 26 milhões de reais, mas também são detalhados, já ganhou prêmio internacional só o estudo, foi a primeira vez que numa cidade se fez. Eu vou mandar disponibilizar aí
uma das apresentações, mas estão convidados na segunda-feira o diretor desse Amapá Cidade, acho que é o nome do Amacidade de Macapá, ele vai nos apresentar este programa que vai ser apresentado na COP30. Já foi apresentado na última COP, foi premiado, mas eles têm muito mais recursos e condições, né? Nós começamos agora. E é isso, o convite é 11h30 da manhã, conselheiros, conselheira Dulce, que está ajudando, a conselheira Nalu, 11h30 estará presente aqui a ministra Marina Silva e o governador e sua equipe. Convidamos o Judiciário e o Ministério Público, a Assembleia, que está ajudando a financiar, né? Enfim, é isso. O convite está feito e nós estamos dando só o pontapé, né? Depois, é claro que as execuções estão a cargo dos órgãos executivos. E é isso. 11h30 da manhã nós vamos disponibilizar para todo mundo o convite, tá? Estamos só confirmando os horários, porque estamos aproveitando a vinda da ministra para alavancar e depois correr atrás de recursos federais em Brasília. É isso. Obrigado. Obrigada, conselheiro Polanco. Conselheira Nalu. Senhora presidente, eu aqui, a senhora está vendo que eu estou toda linda ali atrás, ó, Estou vendo. as minhas plantinhas. Eu custei ali a dar um voto porque eu fui atrás das minhas plantinhas para botar ali, a coisa mais linda. Estou toda metida aqui com minhas plantas. Queria parabenizar a senhora e o conselheiro Malheiro pela condução, cumprimentar de novo o nosso querido Serginho, cumprimentar os conselheiros e cumprimentar o conselheiro Polanco e a senhora por essa iniciativa. Foram as duas pessoas que começaram aqui dentro do tribunal a colocar essa questão do São Francisco, a revitalização do Rio São Francisco. O apoio de todos vocês também, viu? Nosso conselheiro Malheiro é uma das vítimas, junto com a senhora, das enchentes permanentes e as bem trágicas que houveram. Eu, do São Francisco, só tenho boas e muito boas lembranças. Eu sou da época que a gente subia com várias famílias, 3, 4 famílias no caminhão, as mulheres faziam bem cedinho, acordavam bem cedinho e fazia aqueles frango assado, frito, e eu lembro até dos paninhos que amarrava nas panelas. E aí nós íamos para o São Francisco ali depois a parte que a gente ia mais era ali depois do universitário. Era maravilhoso. Meu Deus, como era boa a água, muito geladinha. A água de São Francisco é bem geladinha. E o barranco era muito grande e aquelas coisas de empurrar os colegas, empurrava outro para dar aqueles mergulhos, aqueles saltos dos barrancos até na água. A água tinha uma correnteza muito forte. E os peixes? Pois é, naquela época de criança, a gente era as bagunças dos banhos, dos caldos. De vez em quando eles pegavam, a gente dava uns caldos doidos na gente. Mas as minhas lembranças de rios, elas sempre foram muito assim, tanto do Rio Acre como do São Francisco. E aí eu fico extremamente feliz e emocionada. Posso ver uma parte, mas sei que minhas netas e minhas filhas terão a oportunidade de, com certeza, ver esse igarapé, esse rio revitalizado. E vai ser de uma alegria muito grande, porque esses são trabalhos belíssimos. Eu tive a oportunidade também de ver algumas apresentações nos encontros que fui da Atricom, e são trabalhos lindos, lindos, lindos. Então, a perspectiva da gente ver a revitalização e ver e devolver um bem como o
o São Francisco para a gente, né? Proponho que a gente tenha um mote para esse grande trabalho, que é que nós temos o Chico também, né? Então, alguma coisa mais ou menos assim. Eu tive a oportunidade uma vez de ir para os cânions no Rio São Francisco. É a coisa mais linda. Como é que pode um rio daquele ser verde, se só são os mares que são verdes, né? Então, eu gosto de rio, eu não tenho muita ligação com o mar, mas eu amo rio. E aí eu fico, assim, extremamente emocionada. E vocês dois têm demonstrado, junto com a presidência, o que é o trabalho em rede. Isso aqui é legal, o trabalho em rede é uma coisa muito... hoje não tem jeito, ou se trabalha em rede, onde possa todo mundo estar atento a essas situações e ajudar uns aos outros, ou a gente vai ter perdas muito grandes. Ontem eu vinha do Tucumã, e como sempre, ouvindo a rádio, ia ter um incêndio de proporções horríveis lá no Horto Florestal. E ainda bem que tinha 2 homens caminhando e conseguiram apagar logo no início Mas se não tivesse as pessoas caminhando como caminham no horto, talvez hoje a gente estivesse falando de uma tragédia grande, porque é um lugar nosso assim lindo, querido, muito... né, que a gente gosta muito de ir, de fazer eventos, essas coisas todas. Então, só parabenizar o conselheiro Polan, conselheira Dulce, a direção do tribunal, e estamos juntos todos, porque é uma ação maravilhosa. Parabéns. Obrigada, conselheira Ana Lu. Eu também queria cumprimentar a todos que nos acompanham pelas nossas mídias. Agradecer também a doutora Janaína pela possibilidade de a gente fazer ainda essa sessão nessa modalidade, à distância, e agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho, e também parabenizar a presidência do tribunal e o conselheiro Polan, que é o desbravador nessa área ambiental aqui, no final de contas, que a gente possa estar... Não, Dulce, eu sou desenvolvimentista, que aproveita a área ambiental para desenvolver o Estado. Não sou ambientalista, não. Falei dessa causa ambiental. E que nós todos possamos estar juntos, porque realmente é um bem precioso e que os nossos filhos, netos e bisnetos vão realmente desfrutar. A Ana Lu retratou essa beleza ímpar que eu e o Malheiro podemos contemplar. O Malheiro mais do que eu, porque está mais próximo lá. A gente tem uma área belíssima, né, Malheiro, aqui do Igarapé São Francisco, onde as pessoas também caminham. O secretário ficou emocionado quando a gente mostrou, porque ele não conhecia. Falou, também eu tomava banho ali, Dulce. É isso, Malheiro? Ali tinha um campinho de futebol ali nós jogávamos bola e ali nós tomávamos banho no Igarapé. O pessoal aqui do bairro gosta muito do Malheiro, né? Os meninos, a gente chama os meninos que são os rapazes mais jovens. Antigo. Porque o Malheiro sempre 40 e poucos anos na mesma casa, né? Então, assim, belíssimo. A gente olha ali, meu Deus, é um encanto. Eu também não sabia, porque tem toda uma área de caminhada, né? Por dentro das árvores, bem próximos da margem de São Francisco. É muito bonito. Mas é isso que a Ana Lu falou, é uma pena a gente ver essa destruição, mas vamos todos juntos fazer esse esforço, né, para esse trabalho. Estava até falando também com o doutor Sérgio Polan, para eles estarem juntos aí nesse trabalho. Precisamos também do Ministério Público Estadual, e até para esse trabalho de limpeza dentro, tem toda uma questão de leis, né? Precisamos estar realmente nesse trabalho em rede, como bem destacou a conselheira Ana Lu. Então, agradecendo a todos e não tendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada esta sessão, convocando outra para de hora regimental.